nosso pensamento até o nosso Pai Criador, até Jesus, o nosso Divino Mestre, aos mentores amigos, aos nossos mentores, rogando a eles que tenhamos uma noite de iluminação, de paz, de harmonia, que possamos estender essa vibração de amor a todos os seres que necessitem, que possamos dar um passo a mais no caminho do nosso aperfeiçoamento. Que assim seja. Arthur, a hora que você quiser iniciar. Podemos iniciar sim, desejando inicialmente uma boa noite a todos, aqueles que nos assistem neste momento, assim como todos aqueles que irão assistir a esse estudo posteriormente. É uma satisfação muito grande estarmos aqui novamente, desenvolvendo ou procurando desenvolver e apresentar algumas ideias relacionadas ao tema transição planetária, obviamente, bem especificamente em relação ao movimento espírita, porém sentimos a necessidade de fazermos um resumo histórico dessa concepção que é muito antiga, que é a da crença que o mundo viria a se transformar de alguma maneira. Como vocês vão verificar, vocês vão poder perceber, inicialmente, muitos previram o que nós poderíamos chamar de fim do mundo. No entanto, ao longo do tempo, vocês vão perceber que isso foi, de certa forma, se abrandando. No entanto, ainda guarda muitas semelhanças com crenças do passado. Aquilo que nós temos hoje no movimento espírita, portanto, guarda muita semelhança com o que tivemos no passado. E, obviamente, não vamos trazer a última palavra, caberá a cada um de vocês analisar o que iremos aí apresentar e tirar suas próprias conclusões. É claro que esse que vos fala já tem, obviamente, mais ou menos uma ideia, mas não nos colocamos como detentores exclusivos da verdade, né? Seria uma presunção muito grande da nossa parte, mas esse tema aí tem realmente, ao longo da história, muitos casos bastante pitorescos que vocês vão analisar e vamos confrontar muita coisa com o que hoje se concebe como transição planetária no movimento espírita. Bem, então temos ali, né, no título do nosso estudo, os fins do mundo ao longo da história e a transição planetária. É bom que se diga que essa questão mesma de um período de transição ou de fim do mundo data até mesmo de períodos anteriores a Cristo, né? Inclusive, vocês estão visualizando aí direitinho? Então, né? Ok. Essa imagem que vocês estão vendo aí é justamente uma representação de crenças muito antigas, que datam de 389 a.C., e que já anunciavam ou associavam o término do mundo, o fim do mundo, à derrocada de Roma. Tá? E aí eles mais ou menos imaginavam, como vocês estão vendo aí, que viria um anjo para derrotar o dragão, né? Que seria uma representação do mal na Terra. Então, vamos lá. Mais adiante, já depois de Cristo, nós tivemos os essênios, que, como vocês bem sabem, era uma seita judaica que existiu na Palestina, e eles esperavam que a batalha que tiveram com os romanos nestes anos, de 66 a 70, fossem a batalha final da humanidade. Eles tinham essa crença, essa percepção de que ali estavam próximos do fim. Então, estou resumindo bastante, né? Porque nós temos tantos casos a apresentar. E vamos apresentar na ordem cronológica, tá?
Embora esse daí nós voltamos um pouquinho, porque o filósofo romano Sêneca previu que a Terra iria se transformar em cinzas. Ele chegou a dizer: tudo o que vemos e admiramos hoje vai queimar no fogo universal, que inaugura um mundo justo, novo e feliz. Então, podemos ver aí que sempre se associou destruição ao surgimento de um mundo justo, novo e feliz. E aí veio a erupção do vulcão Vesúvio, que soterrou Pompeia e levou muitos romanos a acreditarem que era o começo do fim. Então vamos lá, vamos seguindo aí, vamos vendo e prestando atenção às semelhanças com o que nós temos hoje. E aí tivemos Hilário de Poitiers, que é um bispo da cidade romana de Pictávio e que anunciou que o mundo acabaria naquele ano de 365 depois de Cristo. Santo Hilário, né, que inclusive realmente veio a ser depois canonizado. O bispo de Poitiers foi posteriormente canonizado. E aí tivemos 3 personalidades que anunciaram o fim do mundo para o mesmo ano, que foi o ano 500, que foi o Hipólito de Roma, que é considerado um dos mais importantes teólogos do século III. Tivemos Sexto Júlio Africano, que foi um historiador cristão líbio, e Santo Irineu de Lyon, que era um bispo grego, teólogo e escritor. Os 3 previram o fim do mundo para aquele ano. Sigamos. Tem muita coisa aí pela frente. Depois tivemos São Gregório de Tours. O São Gregório, que era bispo, né, de Tours, da cidade de Tours, na França, e também foi um historiador, calculou que o fim do mundo aconteceria entre 799 e 806. Então, ele não previu uma data certa, mas previu um período em que isso aconteceria. Depois tivemos o Papa Silvestre II. O Papa Silvestre II também previu, né, o fim do mundo para 999, para o ano de 999. Ele celebrou, inclusive, essa história dele é interessante, né? Porque ele celebrou uma missa diferente na virada do ano e com alguns rituais religiosos especiais. Aí, como o mundo não acabou, começou a surgir lendas em torno desse pontífice de que ele teria recorrido à ajuda de magos árabes ou até feito um pacto com o diabo. E o Silvestre, né, ele já faz parte, digamos assim, de uma corrente cristã chamada de milenarista, que acreditava que o reinado de Cristo sobre a Terra duraria 1000 anos. A chegada do ano 1000 da era cristã foi, portanto, aguardado com bastante ansiedade na Europa medieval. Inclusive, eu sugiro um livro do Richard Erdoes, não, deveria até ter colocado a capa aqui, acabei esquecendo, que se chama 1000 depois de Cristo, Vivendo à Beira do Apocalipse, que conta, né, que a expectativa pelo retorno de Cristo dominou não só o ano 999, mas todo o século que o precedeu. Quer dizer, as pessoas passaram aí muito tempo esperando essa virada aí do milênio, acreditando que Cristo voltaria. Então, segundo esse livro, que foi lançado em 1988, as pessoas da época imaginavam que o Armagedon viria na noite de Natal ou à meia-noite, na virada de 999 para o ano 2000. Quer dizer, ou seria no Natal ou seria no Réveillon. Mas aí, como nada aconteceu, a data certa, comecem já a ligar os pontinhos, ou pelo menos prestar atenção nesses detalhes, passou de 1000, como nada aconteceu, para 1033, porque aí faria 1000 anos após a morte
de Jesus Cristo, né? Então foi adiado aí adiado o fim do mundo. Já em 1100, aí anos depois, né, veio o cardeal inglês João de Toledo, que previu o fim a partir de um alinhamento de vários planetas. O que vocês estão vendo aí é justamente o desenho dele, onde, através desse alinhamento de planetas, né, seria o sinal aí do fim do mundo. Seguindo. Depois veio Joaquim de Fiore. O Joaquim de Fiore, que é um místico italiano e também foi um abade e filósofo místico e também defensor do milenarismo, determinou que o reinado de Cristo sobre a Terra começaria entre 1200 e 1260. Depois do erro, seus seguidores revisaram a data para 1290 e depois para 1335. Quer dizer, mesmo a gente começa a notar que mesmo com um erro em relação às datas, os crentes continuavam acreditando na previsão e sempre procurando colocar a data, o que chamavam de certa, para frente. Algo assim passa a ser muito comum a partir dessa época. E aí veio o Papa Inocêncio III, que previu que o mundo acabaria no ano que marca os 666 anos do surgimento do islamismo. Ele escolhe essa data em função disso daí. Depois tivemos um artista, né? O pintor Sandro Botticelli, acreditava que o reinado de Cristo sobre a Terra começaria até 3 anos e meio depois de 1500. Então, no ano de 1503 e 6 meses para 1504, ele acreditava que o reinado de Cristo, né, começaria. E aí, obviamente, muitas transformações abruptas haveriam de ocorrer. Mais adiante, tivemos astrólogos prevendo o início do fim do mundo para o 1º de fevereiro, com uma inundação em Londres. E aí, como no dia lá do cálculo, né, nenhuma gota caiu naquela cidade naquele dia, a justificativa dada foi que houve um erro de cálculo e que o certo era 1624. Quer dizer, colocaram para 100 anos depois. Então, ali também uma representação à época de como que seria, né? Eles até colocam um peixe ali, né? Representando as águas e despejando as águas, né? Sobre a terra. Algo assim realmente bem simbólico e, para nós, hoje em dia, bastante fantasioso. Depois tivemos Johannes Stoffler, né? Que previu um alinhamento dos planetas em peixes como sendo sinal para o fim dos tempos. Ele era um astrólogo, né, e previu aí o fim do mundo para 20 de fevereiro de 1524. Prosseguindo. Em 1533 era a data que o anabatista Melchior Hoffman previu que apenas 144 mil pessoas seriam salvas da segunda vinda de Cristo, que começaria em Estrasburgo. O restante da humanidade seria consumida pelo fogo. Ao final, nada aconteceu e ele foi preso e morreu na prisão, porque isso levou aí o desespero, levou, enfim, muitas pessoas até tirarem suas próprias vidas em função, né, que eles achavam que seriam consumidas pelo fogo. Então, o desespero aí realmente foi grande, né? Esse é o Michael Stiefel, né, que previu para 19 de outubro de 1533. E aí, na sequência, temos o Jan Matthys, que era um outro anabatista que previu que o apocalipse aconteceria naquele dia, em 5 de abril de 1534, e que apenas a cidade de Münster, na Alemanha, seria poupada.
Realmente, né? Sempre puxando, geralmente puxando a brasa para o lado deles. E aí tivemos o Pierre Turrel, que era um outro astrólogo que afirmou dispor de 4 datas para o fim do mundo: 1537, 1544, 1801 e 1814. Acabou ficando para a história como que mais datas usou para se safar do vexame. São histórias muito interessantes, infelizmente a gente não vai poder entrar em muitos detalhes. E nada mais, nada menos que nada menos que o Martinho Lutero também acreditou que o mundo acabaria, só que no ano de até 1600, no ano de 1600 não, até 1600 o mundo acabaria. Nem preciso dizer que ele errou flagrosamente, né? E aí, 111 anos depois, em 1648, tivemos o judeu Sabbatai Zev, que se auto-intitulou o próprio Messias. E dessa feita viria para expulsar os maus da terra. Como naquele ano nada aconteceu, previu o Apocalipse para 1666, vejam bem, novamente colocando para frente, e acabou preso. E ele aí ficou tão decepcionado que acabou se convertendo ao islamismo. Também nada mais, nada menos que o próprio Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo concluiu que o mundo foi criado em 5.343 a.C. e que duraria apenas 7.000 anos. Assim sendo, ele terminaria em 1658. Então, até o Cristóvão Colombo acreditava nessa coisa aí de fim do mundo. Daí, mais adiante, percebe que vai se passando o tempo e as previsões, as profecias não terminam. Quer dizer, eles não se dão por vencidos, né? Aliás, antes de a gente falar desse daí, né, que é o Jacob Bernoulli, é bom que a gente diga que em 1666, né, como vocês bem sabem, 666 é tido como o número da besta, não é mesmo? Mas e aí, em 1666, os europeus temiam que 1666 fosse o ano do Apocalipse. E aí o medo aumentou depois do grande incêndio de Londres, que foi encarado como sinal da ira divina. Tá? Então, nesse meio tempo entre Cristóvão Colombo e esse matemático que vocês estão vendo aí, que é o Jacob Bernoulli, né, houve o grande incêndio de Londres, que culminou com a crença de alguns de que 1666 seria o ano fatídico. O matemático Jacob Bernoulli, por sua vez, né, previu que um cometa se chocaria contra a Terra em 5 de abril de 1719. Então, vemos aí, né, já alguns já atrelando o fim do mundo a algum fenômeno astronômico, algo que a gente também vai ver nos nossos tempos, mais adiante, tentando invadir o nosso movimento espírita. A gente vai falar daqui a pouco disso daí. Temos, então, William Winston, que foi um teólogo que, repetindo o mesmo erro de 1524, anunciou que em 13 de outubro haveria uma gigantesca inundação, fazendo com que o rio Tâmisa lotasse de embarcações em rota de fuga. E da mesma maneira que ocorreu em 1524, no dia anunciado da catástrofe, sequer choveu, nem uma gotinha de chuva para, né, pelo menos animar, né, aqueles que acreditavam que aquele seria o dia fatídico. E aí tivemos o Christopher Love, que era um ministro presbiteriano. Então, vemos aí várias religiões, né? A religião católica, protestante, né? Teve fim do mundo para todo mundo.
Então, o ministro presbiteriano Christopher Love previu a destruição da Terra depois de um terremoto, seguido por uma era de paz onde Deus seria conhecido por todos. E esse caso é muito pitoresco. Na cidade de Leeds, na Inglaterra, uma galinha começou a colocar ovos com a inscrição "Cristo está chegando". E aí depois descobriram que tudo não passava de uma farsa. A tal mensagem que aparecia nos ovos da galinha, era escrita à tinta pelo dono do animal, que colocava os ovos de volta na galinha. Então, estamos vendo aí, ó, justamente como que era anunciado, né? Que é a galinha profeta de Leeds. Ela tinha até um nome, né? Mary Bateman. E isso aconteceu em 1806. Esse também caso bastante pitoresco da Joanna Southcott. Ela tinha 64 anos quando anunciou que estava grávida do menino Jesus e que ele nasceria no Natal de 1814. E ela acabou morrendo justamente no dia que o bebê era esperado. E a autópsia provou, pessoal, que ela nem grávida estava. Isso ocorreu em 1814. E aí vão começar a aparecer nomes também mais conhecidos nossos. Esse aí é do líder adventista William Miller. De acordo com as interpretações que ele fez da Bíblia, ele previu o Apocalipse para 3 de abril, depois para 7 de julho e depois 21 de março de 1884 e finalmente 22 de outubro. Ele que foi um líder adventista, né? A igreja adventista que nós conhecemos, e ele acabou desacreditado, e aí acabou morrendo 5 anos depois da sua última previsão, né? Lembrando que os adventistas do sétimo dia, né, uma corrente cristã que acredita no retorno iminente de Jesus Cristo à Terra. O William Miller, ele, enfim, arrematou vários seguidores que decidiram que a data seria no dia 22 de outubro de 1844. Mas como o mundo não acabou e vários seguidores se desfizeram dos seus bens, surgiu um movimento que foi conhecido como Grande Desapontamento, e alguns dos seus ex-seguidores fundaram a Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Tão conhecida nossa até hoje. Vamos também ver aqui uma igreja também muito conhecida, a Testemunhas de Jeová, que no final do século XIX, né, previram, foram 3 os anos que eles previram para o fim, todos obviamente errados, 1874, 1914 e 1975. Tá? Em 1914, eles realmente começaram a acreditar que realmente alguma coisa poderia acontecer, porque, como vocês sabem, é o ano de início da Primeira Guerra Mundial. Tivemos também o caso de uns egiptólogos, que em 1881 previram o fim do mundo baseados em alguns escritos encontrados. E aí eles refizeram as contas, mudando o ano do fim para 1936. Obrigados pelas circunstâncias, reformularam ainda mais uma vez as previsões, empurrando-as para 1953. Então, a primeira vez onde, né, se associa aí, né, o Egito Antigo a alguma espécie de transformação do planeta. Mais adiante, tivemos o Charles Piazzi Smith, que concluiu, a partir dos estudos das dimensões da pirâmide de Gizé, ele também era um piramidologista, né, que Cristo voltaria entre 1892 e 1911. Vamos continuar.
Temos aí o Edward Irving, que é o fundador de uma igreja chamada Igreja Apostólica. Ele fundou essa igreja em 1831 e avisou que Jesus voltaria quando seus 12 fundadores estivessem mortos. O último fundador da Igreja Apostólica morreu em 1901. Então, mais uma previsão furada. Eu disse que muitas figuras conhecidas, bem conhecidas nossas, apareceriam, e temos aí o Camille Flammarion. Em 1881, o Camille Flammarion descobriu que as caudas dos cometas incluíam um gás mortal chamado cianogênio. E aí a passagem do cometa Halley, em 1910, virou um verdadeiro motivo de pânico coletivo. O medo era que a humanidade fosse intoxicada pelo gás mortal que vinha da cauda do cometa. Então, o Camille Flammarion contribuiu aí para que o terror se instalasse em 1910. Bem, e aí pela primeira vez aparece uma previsão advinda de grupos ligados à teosofia. Essa irmandade dos 7 raios avisava que o mundo seria destruído por uma enchente em 21 de dezembro de 1954. Então, eles têm essa ligação, né, com a teosofia, com os chamados... então, isso eu me lembro agora, das chamadas... de umas entidades, né, que eles cultuam, né? Então, esses crentes, né, esses adeptos dessa Irmandade dos 7 Raios, achavam que tinham recebido revelações, né, dessas entidades cultuadas pela teosofia. Pouco eu lembro exatamente do nome, agora me deu um branco aqui. Em 69, aí já estamos, né, numa época já bem mais próxima à nossa, foi a vez do Charles Manson, que previu uma guerra racial apocalíptica em 1969 e ordenou 2 assassinatos, inclusive da atriz Sharon Tate, que era esposa do diretor de cinema Roman Polanski. E essa morte dela é que iria desencadear essa tal guerra racial apocalíptica. Não preciso nem dizer, né, que o Charles Manson, pelo menos até onde eu sei, está preso até hoje, em função disso daí. Tudo em função de crenças em fim do mundo. Isso aí que nós estamos mostrando se dá em função da crença, né, que em 1975 os testemunhos de Jeová voltaram a ter em relação ao fim do mundo, tá? Então, na revista Sentinela, de 1969, novamente se voltou a essa ideia de que algo aconteceria, só que no ano de 1975. E em 1980, já no final, né, do século XX, houve um presságio astrológico árabe que dizia que o mundo deveria se preparar para uma catástrofe devido a uma conjunção de Júpiter e Saturno em Libra. Esse é o desenho aí que eles mostravam à época. Depois chegaram a dizer que a tal da configuração astronômica estava errada. Em 1982, tivemos aí mais um membro de uma igreja evangélica, que foi o Pat Robertson, que é o fundador da Coalizão Cristã, que informou aos seus seguidores que o juízo final aconteceria até o final de 1982. Agora vemos também que o Leland Jensen, que é o fundador da seita Bahá'í, novamente atrelou o fim do mundo à vinda do cometa Halley, que ocorreu em 29 de abril de 1986. Ele previu que ele seria puxado para a órbita da Terra nesta data, causando grande destruição. É mais ou menos a ideia dele.
Mais uma também ligada ao misticismo orientalista e da teosofia, que foi a chamada profetisa Elizabeth Clare, que disse que uma guerra nuclear começaria em 23 de abril de 1990, e aí ela se refugiou com seus seguidores com um estoque de suprimentos e armas. Ela se dizia mãe e mensageira da grande fraternidade branca. Esse era o nome que nós temporariamente esquecemos, né, daquele livro anterior que nós citamos, né, do pessoal ligado lá à teosofia, a Irmandade dos Sete Raios. Então, mais uma aí que asseverou que alguma coisa iria acontecer e nada aconteceu. E em 28, e o pastor Lee Jae-rin, da igreja Tami da Coreia do Sul, marcou o dia do arrebatamento para 28 de outubro de 1992. As autoridades sul-coreanas evitaram o suicídio coletivo de milhares de seguidores que esperavam o fenômeno, mas 4 pessoas acabaram tirando suas próprias vidas nos dias anteriores. Então, vemos aí como que é perigoso e nós verificamos que ao longo do tempo, né, as pessoas vão ficando cada vez mais apavoradas com esse tipo de previsão. E aí chegou ao ápice, né, com essa seita aí chamada Heaven's Gate, que em 1997, através do seu líder, que foi o Marshall Applewhite, disse que uma nave espacial, e é a primeira vez aí que historicamente se liga o fim do mundo a algum evento ufológico. Porque ele disse que uma nave espacial que viajava através do cometa Hale-Bopp, né, porque mais um cometa passou pela Terra, né, e que aí ele disse que uma nave espacial que viajava logo atrás do cometa, né, e aí ele obviamente alegou que a NASA ocultava essa informação do grande público, quer dizer, sempre aí começam as teorias conspiratórias, né, muito comuns hoje, até hoje. E aí ele disse aos seus adeptos que a solução seria o suicídio, né? Que o suicídio apareceria como uma forma de evacuar a Terra para que as almas dos seguidores pudessem embarcar na nave e conhecer outro nível da existência humana. O líder, o Marshall, né, e os seus 38 seguidores se mataram. E foi realmente terrível, foi muito explorado aí pela mídia, né? E 1999 chegou e os crentes nas previsões de Nostradamus davam como certo, aliás, um cataclismo em 10 de março. Atribuíram o erro, no final, ao próprio Nostradamus. E em 2000, teóricos do Apocalipse disseram que o juízo final ocorria 2000 anos depois de Cristo. Como aconteceu no ano 1000, a previsão pulou para 2033. Vocês devem lembrar do que aconteceu no ano 1000, né? O Nostradamus, ele previu, né, para julho de 99, né, esse fim do mundo. Tá? Porque, segundo Nostradamus, ele teria dito o seguinte, abre aspas, o ano de 1999, 7º mês, do céu virá um grande rei do terror. Então, essas são as palavras aí, foram as palavras do Nostradamus. Estamos avançando. Em 2000, né, tivemos a virada do milênio, 2000 para 2001, na realidade, né, que seria o correto, mas muita gente achou que era virada do milênio de 1999 para 2000, mas aí ocorreu, né, essa suposta virada do milênio e que seria o marco do juízo final. E tivemos inclusive o bug do milênio, né, mas uma pessoa chamada Richard Noon escreveu esse livro aí, olha, onde ele previu para 5 de maio um alinhamento de planetas no céu que faria com que uma espessa camada de gelo congelasse todo o planeta. Como vocês estão vendo aí, né? Ele ali ao fundo, né? Enfim, vulcões e uma pirâmide, né? Mas, na verdade, ele disse que o fim viria através da formação de uma espessa camada de gelo que congelaria
todo o planeta. Vamos seguir, quase terminando já essa parte. E aí tivemos a Igreja de Deus, né, do ministro Ronald Wyland, que disse que centenas de milhões de pessoas morreriam a partir de 2006 e que começaria o pior momento da história humana. Ele previu também que no outono de 2008 os Estados Unidos deixariam de ser uma potência e não existiriam mais. Então errou aí flagrosamente. Tivemos também o Harold Camping, que era um radialista evangélico que previu o fim do mundo e uma série de terremotos devastadores a partir de 21 de maio de 2011. Segundo ele, apenas 3% da população mundial iria para o céu. E aí, quando ele errou a data, ele reviu essa mesma data para 21 de outubro daquele mesmo ano, 2011, e alegou que o que ocorreu em maio foi um julgamento espiritual que preparava para o grande dia. Quer dizer, como ele não pôde constatar isso no plano físico, ele começou a dizer que tudo ocorreu no plano espiritual. Vão prestando atenção, tem muita coisa que é explorada até hoje no nosso movimento espírita exatamente da mesma forma. E aí a gente vai, então, iniciar essa ligação dessas ideias com o movimento espírita. Mas antes disso, não podemos deixar de lembrar do Alziro Zarur, da LBV, que diariamente dizia que 1000 passou, mas de 2000 não passaria. Aí temos algumas palavras dele ali, ó. Cristo seja para os ímpios uma cena de terror, destruição. Para os justos vai ser uma grande cena de alegria e triunfo. Né? E ele desencarnou sem ver, né, o ano de 2000 passar. E aqui começa, digamos assim, não é que comece aí, mas acaba ressurgindo no movimento espírita certas ideias que já pervagavam no nosso movimento da década de 50. Nós vamos falar dessa década de 50 daqui a pouquinho, que foram as profecias dos maias. Então, essas interpretações das profecias maias começaram a se tornar populares nos anos 70, entre pequenos grupos europeus e americanos, que no calor daquele movimento da nova era, se aproveitaram de certas descobertas na zona maia da península de Yucatán para criar uma filosofia de vida e, em muitos casos, um negócio bastante lucrativo. Então, de um lado, né, vários grupos diziam que o dia 21 de dezembro de 2012 iria registrar um movimento especial de planetas, mudanças na forma que o homem se relaciona com seu ambiente e uma transformação mental e espiritual da raça humana, que iria alcançar seu auge naquele dia, 21 de dezembro de 2012. Então, perceba aí que nós já temos uma ligeira transição entre grandes hecatombes para algo mais sutil. E no outro extremo estavam aqueles que diziam que naquela data, os mesmos que estudavam as profecias maias, desastres naturais, crises políticas e econômicas e as guerras travadas ao redor do globo causariam a derrocada, né, da civilização moderna. E para essas pessoas, os maias teriam deixado suas marcas para nos alertar sobre tais eventos. Então, vamos seguir um pouquinho aqui. Então, vemos que tem esse DVD que foi de autoria desse místico chamado Fernando Malcum. E alguns indivíduos do nosso movimento espírita começaram a ouvir esse indivíduo e publicarem em um jornal chamado Folha Espírita de que isso tudo iria acontecer, das profecias maias, mas que não seria em 2012, mas que seria em 2019. Vou até dar uma puladinha aqui para mostrar para vocês, ó, já que eu estou falando nele, que foi o caso aí desse livro. Não será em 2012. Chico Xavier revela a data limite do velho mundo. E, como vocês podem ver, constatar na internet, vemos a doutora Marlene Nobre, o senhor Geraldo Lemos Neto, anunciando que acreditavam em tudo que esse místico
que estudava as profecias maias dizia, só que ele tinha errado uma única coisa, a data, que não seria em 2012, mas que seria em 2019, porque Chico Xavier teria dito isso a eles. Daí a capa do livro, não será em 2012. Chico Xavier revela a data limite do velho planeta. Só que, como vocês bem sabem, nada de diferente ocorreu em 2012. As coisas prosseguiram, né, acontecendo, tudo dentro de uma normalidade, porém, né, aí tivemos aí até um documentário, né, chamado 2019, o ápice da transição planetária. Né? E aí vamos entrar aqui, depois eu vou voltar um pouquinho nos nossos slides, dessa questão aí em que nós encontramos nesse livro aí, né, que são transcrições do Pinga Fogo. Até vou mostrar para vocês aqui, ó. Essas transcrições aqui, ó. Então, consta desse livro, que são as transcrições do Pinga Fogo, é exatamente isso aí que vocês estão vendo. A pergunta para Chico Xavier. O que a doutrina espírita pode dizer a respeito, deixa eu tirar aqui do fim dos tempos, isto é, como ocorrerá a transformação do planeta em planeta de provas e expiações para o de regeneração? E a resposta do Chico Xavier foi, através da busca da espiritualização, superação das dores e construção de uma nova sociedade, a humanidade caminha para a regeneração das consciências. Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Cabe a cada um longa e árdua tarefa de ascensão, trabalho e amor ao próximo com Jesus. Este é o caminho. Continuemos. No entanto, pessoal, nós encontramos um livro chamado Encontros no Tempo, que vocês estão vendo aí, né? Onde consta algo bastante diferente disso. Vamos dar uma olhada. Onde o mesmo autor espiritual nos diz o seguinte: muitas realizações para o terceiro milênio, segundo Emmanuel, poderão talvez ocorrer depois de 2990. Imaginemos, pois, certos fenômenos de triagem para séculos não muito próximos. Os amigos desencarnados afirmam que na próxima galáxia, de cuja vida e grandeza compartilhamos, existem numerosos mundos de feição primitiva, aptos a nos receberem para estágios mais simples de progresso espiritual, caso não queiramos seguir o surto de elevação em que a nossa Terra está penetrando. Então, nós temos aí uma contradição. Uma em que ele prevê, né, que essas realizações, que essa transição se estende até 2990, para que a Terra passe de mundo de provas e expiações para a regeneração, e outra afirmativa, onde esse período seria até 2057, ou por volta deste ano. Tá? Deixa eu voltar aqui um pouquinho mais para que a gente veja como que isso surgiu no movimento espírita. É a primeira vez, aliás, que isso surgiu. A gente poderia lembrar do livro Os Exilados de Capela, onde Edgar Armond, baseado nas previsões de um sensitivo americano, Edgar Cayce, nos diz o seguinte: consta lá no Exilados da Capela esses trechos. Como sua órbita é oblíqua à do astro intruso em relação ao eixo da Terra, quando se aproximar de mais perto e pela força magnética de sua capacidade de atração de massas, promoverá a verticalização do eixo com todas as terríveis consequências que este fenômeno produzirá. E no outro momento ele diz o seguinte: com a verticalização do eixo da Terra, profundas mudanças ocorrerão. Maremotos, terremotos, afundamento de terras, erupções vulcânicas, degelos e inundações de vastos territórios planetários, profundas alterações atmosféricas, fogo e cinzas,
terror e morte de toda a parte. Né? Lembrando que, apesar de não citar Edgar Cayce, era exatamente o que o sensitivo americano, na década de 30 e 40, dizia, que um planeta iria se aproximar da Terra e causar a elevação do seu eixo, causando todas essas mudanças abruptas na face do planeta. E aí, também inspirado, certamente, por Edgar Cayce, vem Hercílio Mais, alegando psicografar um espírito de oriental, dizendo o seguinte, vamos lá, é óbvio que, ao se elevar o eixo terráqueo, o que há de acontecer até o fim deste século, ele disse isso em 1950 e poucos, 1956. Então, fim do século XX. Também se modificarão, aparentemente, os quadros do céu astronômico com que estão acostumadas as nações, os povos e tribos. Isso está lá na página 122. Mais adiante ele diz, com a elevação gradativa do eixo terráqueo, os atuais polos deverão ficar completamente libertos dos gelos, e até o ano 2000, aquelas regiões estarão recebendo satisfatoriamente o calor solar. O desgelo já principiou, vós é que não o tendes notado. E mais adiante diz o seguinte, que a fase mais intensa da modificação física situar-se-á entre os anos de 1982 e 1992, e os efeitos se farão sentir até o ano de 1999. Isso ele disse lá na década de 50. Pois o advento do terceiro milênio será sobre os escombros que, em todas as latitudes geográficas, revelarão o maior ou menor efeito dos eventos dos fins dos tempos. Daqui a mais alguns anos, e ele ainda, de certa forma, desafia. Daqui a alguns anos, os vossos geofísicos anunciarão, apreensivos, a verdade insofismável. O eixo da Terra está se verticalizando. Então, ele previu para ali, daqui a alguns anos, já se passaram aí 70 anos e absolutamente nada disso ocorreu. E ele continua, através de outros médios, se alega que Ramatiz continua descrevendo esse chamado fim do mundo, esse livro aí, O Astro Intruso e o Novo Ciclo Evolutivo da Terra. Passados 70 anos, pessoal, há pessoas dentro do movimento espírita acreditando nisso até hoje. O tal planeta Chupão, o Astro Intruso, Hercólogos, enfim, tem vários nomes, Planeta X, enfim, tem vários nomes aí e tem muito espírita acreditando e divulgando isso daí. Vimos aí a questão do 2019, que inclusive, não vou poder desenvolver isso, mas eles se baseiam em uma entrevista que o Chico Xavier teria dado aos caravaneiros da LBV do Alziro Zarur, onde ele reafirma essa questão, o Emmanuel, inclusive, segundo Chico Xavier estaria reafirmando aquilo que Ramatiz teria dito, porque os caravaneiros da LBV questionam Chico Xavier acerca disso, e o Emmanuel praticamente confirma todas essas previsões. Então, isso é muito sério, muito grave, e colhemos aí os resultados da crença que muitos têm, que médiuns possam efetivamente prever o futuro. Também para contribuir aqui para nossas informações, tivemos esse Roger Bottini Paranhos, que já militou dentro do movimento espírita, hoje se diz universalista, que disse o seguinte: realmente, os eventos de fim dos tempos foram adiados e, a partir da próxima década, começarão a se intensificar os sinais de efetivação da transição planetária. Veja bem, os fins dos tempos foram adiados, exatamente como diversas vezes nós vimos no passado. Sendo que por volta de 2036, 13 anos, pessoal, teremos os mais impressionantes eventos. É claro, que 2036 vai chegar e deverá ter um outro adiamento. Ele, assim como o Fernando Malcum, explora aí também a questão das pirâmides do Egito, organiza
excursões até o Egito, onde eles visitam lugares místicos, etc, etc. Claro, tudo à custa de muitos recursos envolvidos. Agora, vamos ver o que diz a doutrina espírita acerca disso, porque geralmente os espíritas arrolam Allan Kardec como que afirmando ou reafirmando essas questões todas. Mas nós encontramos em Kardec o seguinte: mas uma mudança tão radical como que se está elaborando não pode realizar-se sem comoções. Há, inevitavelmente, luta de ideias. Desse conflito forçosamente se originarão passageiras perturbações, até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio. É, pois, da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos, e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Não, Kardec rechaça, né, que a modificação ocorreria em função unicamente de catástrofes de ordem natural, né, puramente materiais. Os cataclismos gerais foram consequência do estado de formação da Terra. Hoje não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade. Então, daí a gente já tem uma ideia de que Kardec acredita, né, que esta transformação ocorrerá, porém, gradualmente, em função do conflito de ideias, né, de toda uma transformação social. Já no capítulo 18, item 27, consta o seguinte, se eu não me engano, da Gênese. A terra, no dizer dos espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. A atual desaparecerá gradualmente, a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudado alguma coisa na ordem natural das coisas, que ficou ali sem eu poder ver, mas é basicamente isso daí. Tudo, pois, se processará exteriormente como só ia acontecer, com a única, mas capital diferença de que uma parte dos espíritos que encarnavam na Terra aí não mais tornarão a encarnar. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Então, vemos aí Kardec se baseando na ideia de que será algo gradual, onde espíritos, né, de uma ordem mais elevada, pouco a pouco irão reencarnar, substituindo outros que, de alguma forma, não conseguiram acompanhar o progresso do planeta. E aí uma pergunta, né, que Kardec faz aos espíritos. Disseram os espíritos que os tempos são chegados, em que tais coisas têm de acontecer. E que sentido se deve tomar essas palavras? E a resposta dos espíritos é a seguinte: em se tratando de coisas de tanta gravidade, que são alguns anos a mais ou a menos, elas nunca ocorrem bruscamente, como o chispar de um raio. São longamente preparadas por acontecimentos parciais que lhes servem como de precursores, quais os rumores surdos que precedem a erupção de um vulcão. Pode-se, pois, dizer que os tempos são chegados, sem que isso signifique que as coisas sucederão amanhã. Significa unicamente que vos achais no período em que se verificarão. Então, isso nos faz lembrar das previsões que correntemente se encontram disseminadas no movimento espírita atualmente, que a Terra, em 2057, já se tornaria um mundo em regeneração. Né? Realmente é muito pouco tempo, são muito poucos anos para que tantas coisas se modifiquem. Claro que eles dizem, é um mundo em regeneração, não quer dizer que o planeta vai se tornar um paraíso. Mas nós insistimos, mesmo assim, é muito pouco tempo para que a gente possa realmente se aperceber de uma transformação assim tão grande. E vai, obviamente, encontrar aquilo que nos diz os espíritos, que essas modificações não ocorrem bruscamente, e são feitas, né, lentas, né, ocorrem lenta e gradualmente.
E aí nós encontramos, né, justamente o contrário disso sendo disseminado por aí, né, naquele livro que nós mostramos para vocês, né, que não seria ou não será em 2012, que seria em 2019. Consta lá o seguinte: segundo a imposição do Cristo, as nações mais desenvolvidas e responsáveis, deixa eu ver se eu consigo, consigo sim, da Terra, deveriam aprender a se suportarem umas às outras, respeitando as diferenças entre si, abstendo-se de se lançar em uma guerra de extermínio nuclear. A face da Terra deveria evitar a todo custo a chamada Terceira Guerra Mundial. Então, essa opinião coloca como responsáveis pelo que ocorrer com o planeta aqueles que governam as nações. Porém, logo em seguida lemos: Geraldinho, caso a humanidade encarnada decida seguir o infeliz caminho da Terceira Guerra Mundial, uma guerra nuclear de consequências imprevisíveis e desastrosas, ou ainda, como podemos facilmente concluir, tudo dependerá, em última análise, de nossas próprias escolhas, enquanto entidades individuais ou coletivas, para o nosso progresso e ascensão espiritual. Esses são os nossos comentários. Bem, aí ainda consta lá, para terminarmos essa parte: após o alvorecer do ano 2000 da era cristã, os espíritos empedernidos no mal e na ignorância não mais receberiam a permissão para reencarnar na face da Terra. Isso consta lá da página 56. Reencarnar aqui, a partir desta data, equivaleria a um valioso prêmio justo, destinado apenas aos espíritos mais fortes e preparados que souberam amealhar, no transcurso de múltiplas encarnações, conquistas espirituais relevantes, como a mansidão, a brandura, o amor à paz, a concórdia fraternal entre povos e nações. E aí nós encontramos na Revista Espírita de 1865 o seguinte, em julho: não se deve confundir essas espécies de revelações com as previsões que por vezes dão os espíritos dos grandes acontecimentos futuros, sobre cuja realização podem nos fazer pressentir no interesse geral. E isso tem sua utilidade para nos manter alerta e nos exortar a marchar no bom caminho. Agora atentem, mas as predições em dia certo, ou com excessivo caráter de precisão, devem ser tidas sempre por suspeitas. E tudo isso que nós mostramos para vocês, de todas essas previsões que não ocorreram, me parece que nós, de maneira geral, e também o movimento espírita, nada aprendemos. Que continuamos acreditando nessas predições, né, excessivamente precisas, com datas para épocas, etc., etc., enquanto os espíritos alertam, devem ser tidas sempre por suspeitas. Então, utilizou um advérbio de frequência sempre. Sempre quer dizer 100%. E aí, o que nos diria, por exemplo, alguns especialistas, uns psicólogos, por exemplo, como é o caso desse daí, que é o Leon Festinger. O Leon Festinger escreveu esse livro aí muito interessante, que eu recomendo a todos, que é o Quando a Profecia Falha. E ele diz o seguinte, que o que ocorre com os indivíduos que acreditam nessas previsões, sejam elas vindas numa embalagem religiosa ou não, vocês viram aí, né, que às vezes eram religiosos, às vezes eram místicos, às vezes eram astrólogos, às vezes eram matemáticos, aventureiros, né, como Cristóvão Colombo, que descobriu a América, artistas, né? É que esses, diz ele, não desistem de sua crença, mas, ao contrário, mais se aferram a ela. E aí, o que acontece? O que o Leon Festinger diz nesse livro? Ele mostra que ele e alguns colegas seus de profissão, ele que é psiquiatra, se infiltraram em uma seita do fim do mundo composta de 15 pessoas. E essas pessoas acreditavam que uma mulher recebia mensagens de extraterrestres e que o mundo acabaria. Em 21 de dezembro de 1954. E aí, antes da catástrofe, ela dizia que eles seriam resgatados pela nave-mãe e levados para um lugar seguro.
E aí, claro, como nada aconteceu, chegou o tal dia, 21 de dezembro de 1954, nada aconteceu, e a mulher que se comunicava com os ETs disse ter recebido uma nova comunicação, em que o grupo era elogiado por ter espalhado tanta luz, e que essa luz que eles espalharam com suas orações fez com que Deus tivesse decidido cancelar a destruição do mundo. Haviam, pois, encontrado daí um meio de acreditar na profecia. Então, o que a gente pode perceber também que, direta ou indiretamente, os crentes nos fins dos tempos colocam-se invariavelmente numa posição de salvos e direitistas do Cristo. Vocês devem ter reparado isso. Enquanto que quem não acreditava ou quem não acredita nas suas previsões, geralmente é posicionado como herético, descrente, esquerdista do Cristo. Isso acontece, inclusive, até hoje no nosso movimento espírita. Quando nós, por diversas vezes, né, fizemos esse estudo e nós afirmamos que não será em 2057, tivemos exatamente a mesma crítica, recebemos exatamente a mesma crítica. Que você é um incrédulo, um descrente, um herético, um esquerdista do Cristo, que você não pode acreditar na espiritualidade. E o fim desses últimos, né, segundo essas pessoas, né, dos descrentes, deveria mesmo morrer sem dó nem piedade, na visão dos mais extremistas. Já os primeiros nem cogitam da hipótese de morrer, né, os que acreditam, pois, como são muito bonzinhos, herdarão a terra renovada. Então, pessoal, para concluirmos, então, para irmos aí para as perguntas, cabe aí a nossa reflexão. Se realmente nós, né, teríamos essa capacidade de prever, de fazer previsões, porque toda vez que isso ocorreu, nada aconteceu. E aí faz nos lembrar do adágio popular, né, que o futuro a Deus pertence. E que na visão do Espiritismo não cabe nenhum tipo de alarde, nenhuma espécie de apreensão, porque tudo vai ocorrer lenta e gradualmente, sem pressa, sem que Deus, justamente no momento que, né, a Terra já acena para grandes melhoras, apesar dos grandes problemas que nós temos, né? Então não seria nesse momento em que nós começamos a despertar mais para a espiritualidade, que a tecnologia nos ajuda, né, também nesse nosso processo, onde surge o espiritismo, não há aí razão alguma de temermos qualquer tipo de destruição ou qualquer tipo de movimento abrupto, porque nunca isso ocorreu na face do planeta, né? A natureza é muito sábia, nada ocorre na natureza de uma hora para outra. E certamente esse movimento, esse momento de transição planetária não se dá de um momento para o outro. Nós certamente, e eu acredito que não será muito cedo, mas em determinado momento nós sequer saberemos que estaremos no mundo, habitando um mundo de regeneração. Porque não há como delimitar isso em datas. Isso vai ocorrendo tão lentamente que nós certamente nem nos daremos conta, a não ser que nós olhemos para trás e, né, verifiquemos o quanto nós progredimos. Quando a Terra possivelmente parar de ter tantas guerras, tantos crimes, tanta violência, tantas desigualdades, enfim, tantos problemas, aí sim a gente poderá dizer que vive num mundo melhor. Além do mais, o que nós vemos, o que nós verificamos é a exploração deste tema, que está no imaginário popular. Nós vimos aí que desde antes de Cristo já se imaginava fim dos tempos, época de transição. Então, isso de certa forma, permeia o imaginário popular. A humanidade está sempre às voltas com essa vontade de mudança. E aí, através, né, dessas previsões, tenta consubstanciar isso. Então, o que nós desejamos é que o movimento espírita não entre nesse ritmo de se tornar mais uma seita apocalíptica,
onde muitas previsões são feitas que não se consubstanciam, porque isso pode, inclusive, desacreditar o próprio espiritismo. Se nós começarmos com essa questão de data, que vai ser na data tal, na data X, na data Y, isso em nada vai contribuir. E eu acredito até que isso seja até algo estimulado pela espiritualidade inferior para desacreditar o próprio espiritismo. Para mim, boa noite. Para quem eu não falei boa noite ainda. Para mim, a transição planetária, ela está direta, como você mesmo disse aí, está diretamente ligada à lei do progresso, né? O progresso é individual e, por consequência, coletivo. E a natureza não dá saltos, não se pode mudar da noite para o dia. Sem dúvida. Não tem possibilidade que isso aconteça, porque se isso acontecesse, todos os princípios da doutrina e das leis divinas cairiam por terra. Então, tudo isso que todo mundo faz, essas predições e preleções e seja lá o que for, não tem fundamento. Não tem fundamento porque a coisa tem que ir devagar, ela não pode correr, não tem como andar correr. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua maneira de se comportar, ou a sua maneira de pensar, a sua própria, eu diria, entre aspas, velocidade quanto ao progresso, né? Cada um no seu tempo, cada um entende de acordo com a sua própria busca. Então, não há possibilidade realmente de que a coisa aconteça dessa forma como está escrito lá em Kardec, né? Temos que ter calma. No meu entender também, essa regeneração já começou faz muito tempo e a gente também não percebe, porque ela vem paulatinamente e também não vai perceber quando ela chegar. Vai perceber depois. Sim. Porque a regeneração acontece dentro de cada um. Cada um se regenerando, regenera o povo todo, né? O planeta inteiro. Como diz lá o Confúcio, se você se regenerar, você se regenera o planeta, a sua volta, né? Pelo seu próprio esforço. Então, eu acho que ela é estritamente ligada à lei do progresso, não tem outra. Né? E o progresso plenamente, Meira. Isso aí. Eu só não sei por que essas pessoas tendem a fazer essas previsões, eu não entendo isso. E vocês devem preparar, né, pessoal, que esse tema vem sendo explorado quase que constantemente dentro do nosso movimento espírita. Você tem falado dessa tal transição planetária o tempo inteiro. E isso porque, de certa forma, isso se instaurou dentro do movimento espírita, foi se instaurando pouco a pouco, né? Quando passou o ano 2000, nós já tínhamos dito, através da nossa obra Ramatiz Salve o Pseudo Sábio, que foi lançada em 97, mas escrita antes, que ninguém deveria temer nenhuma dessas previsões do Ramatiz. E quando passou o ano 2000, nós respiramos aliviar também. Pronto, ninguém mais vai falar nisso, as pessoas vão verificar que se trata de uma previsão furada, de um espírito, ou suposto espírito que não tem credibilidade alguma, e, né, qual não foi nossa surpresa quando lá pelos idos de 2009, 2010, se começou com essa ideia de previsão dos maias, e aí o pessoal começando a dizer que não seria em 2012, como eu apresentei para vocês, e que o ano fatídico seria 2019. Né? Então, isso realmente traz muitos perigos, porque é uma tentativa de nivelar o espiritismo a todas essas seitas que nós vimos, né, que tem que explorar ao longo da história esse tema, até como uma maneira de se fazerem passar por superiores. Todos esses profetas, de certa forma, queriam apresentar para os seus adeptos, seus seguidores, uma superioridade espiritual, na medida que eles poderiam prever as coisas. Né?
Então, essa é uma maneira em que, inclusive, também os desencarnados se utilizam para se fingirem de espíritos superiores. Então, realmente, nós não temos controle sobre o futuro, né? A faculdade da presciência, ela até existe, mas os próprios espíritos nos dizem que ela é raríssima e só acessível a espíritos de uma grande evolução espiritual, né? Que já alcançaram já né, um grande progresso espiritual. Então, a gente realmente deve ter como suspeita qualquer tipo de previsão e, principalmente, todas aquelas que estabelecem datas, sejam datas de dias, como também anos ou mesmo épocas. E o que aconteceu com Allan Kardec é que ele, de certa forma, se animou bastante com o crescimento vertiginoso do espiritismo, né? Do movimento espírita francês, só que, infelizmente, né, ele, mesmo sendo um espírito superior que era, ele não podia prever que haveriam duas grandes guerras e que isso atrasaria bastante justamente o progresso que o espiritismo, ele achava que o espiritismo ia ter, né? Inclusive dizendo que alcançaria, que seria a filosofia, o pensamento predominante no mundo inteiro. Isso não foi uma previsão no sentido que ele antevia o futuro, mas era em função do crescimento exponencial que ele havia detectado do movimento espírita na Europa e no mundo. Infelizmente, né, esses fatos todos aí fizeram com que as coisas não ocorressem como Kardec pensava que iria ocorrer. Fala, Gabriel? Gabriel. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. Olha, eu também não acredito nessa regeneração datada, né? Eu vendo o ser humano e a sua história, desde a antiguidade até os dias atuais, eu vejo num ciclos de avanço de evolução ou de tragédias, eu vejo mais tragédia. Não quero ser pessimista. Eu vejo a evolução individual, mas coletiva e moralmente falando, eu não vejo nada. Então, eu não acredito nessa data de 2057, né? Um tempo hábil para se renovar a humanidade, né? É só a gente ver a internet e as redes sociais que vieram aí para dominar os meios de comunicação no mundo, e ela está revelando qual o estágio que está a humanidade. A internet ela é maravilhosa por um lado e por outro lado é viciante e ruim, mas ela está contribuindo para aparecer no mundo exatamente como está o estágio da nossa humanidade. Está revelando várias coisas. É incrível. Então, diante disso, sabe? Outra coisa também, há muitos livros dentro das obras espíritas dizendo que os espíritos que estão atuais hoje no Brasil, encarnados, vieram da Idade Média e vieram da Europa. Poxa vida, todos eles que estão no poder hoje sucumbiram ao materialismo, não é? Então, quer dizer, onde que está a evolução assim datada para 2057, entendeu? Ela é total ou ela é individual? Eu realmente eu fico muito chateado, inclusive no centro espírita que eu frequento, eu vejo muitos diretores lá acompanhando os canones aí brasileiros falando em 2057. Me deixa muito chateado isso. Que, aliás, que você terminou aí dizendo que o perigo é de nós nos sermos acusados de uma seita apocalíptica. Eu acredito muito nisso. Sim. É muito ruim esse negócio. Eu não gosto muito disso, não. Muito ruim mesmo. Inclusive, eu lembro aqui, Gabriel, que vocês viram aí, né, que algumas dessas seitas começaram a atrelar, né, essas transformações à vinda de extraterrestres. E nós também vemos no movimento espírita pessoas, divulgadores ou supostamente divulgadores espíritas, dizendo a mesma coisa, que lá por cerca de 2057 nós faremos contato com os extraterrestres. Isso é dito em público, tá? Vocês podem procurar aí e nas lives aí da vida, em que eles vão nos ensinar muita coisa, que vão interagir conosco, etc, etc, etc. Por quê? Porque o tal divulgador,
que se disse muito próximo de Chico Xavier lá no passado, é um entusiasta adepto da ufologia. Mas aí, como ele não quer encarar essa polêmica sozinho, o que ele faz? Diz que Chico Xavier teria passado tudo isso para ele. E essas previsões teriam sido todas de Chico Xavier. Daí é algo muito bem estrategicamente realizado, porque devido à grande credibilidade de Chico Xavier em boa parte do movimento espírita, a maioria do movimento espírita, isso então passa a ter uma maior credibilidade. Então, vemos aí que é algo muito sério. Eu acho que a grande maioria das pessoas esperam que a solução venha de fora, né? Isso, Eu exato. quero uma solução de fora já, porque eu Aham, não aguento mais o que está acontecendo. E isso. isso não, e por isso que tem toda essa crença nessas previsões, né? Aham. Então, acho que você põe a sua esperança no 2057, vai acontecer qualquer coisa, mas eu estou salvo. Vai Exato. acontecer para o outro, não para mim. Eu fico aqui numa boa, vou pegar um planeta legal, né? O pessoal põe a esperança fora, porque fala, Deus tem que fazer alguma coisa. A gente fica, coitado de Deus, né? Porque se E ele sempre fizer são para... os outros a serem os levados para o planeta primitivo. Sim, Nunca a própria pessoa, né? sim, eu não. O outro vai, eu fico aqui fazendo qualquer coisa. Ué, é a natureza do homem pensar dessa forma, né? Acontece para o outro, não acontece para mim. Né? E não é assim. Acontece para todos nós. Mas eu acho que a pessoa põe a esperança do lado de fora, né? Sim, Não isso aí. consegue olhar que a Concordo esperança vem plenamente. de dentro. Exatamente. Fala, Davi. Mais fácil, né? Você acredita em vida extraterrestre? Se eu acredito? Eu acredito sim, mas muito diferente do que andam dizendo por aí. Sou completamente contrário, e é um estudo também, eu já faço há alguns anos, a toda e qualquer proposição da ufologia. Bom, num outro momento a gente pode falar sobre isso. Eu também acredito. Eu acho que qualquer ser que não esteja na Terra é um extraterrestre, Exato. Davi. Sim, sim. Né? Eu acho que o extraterrestre existe, né? Mas é qualquer espírito, né, Arthur, que não esteja aqui é um extraterrestre. Sim, Né? sim. Mas não na ufologia, não. Realmente. Exatamente isso. Você acredita que o espírito e a matéria vieram com o desenvolvimento... Davi, a gente não está te ouvindo. Fala mais alto, Davi. Está meio baixo o meu... Agora está Agora tá bom. bom. Melhorou. Melhorou. Então, você acredita que tanto a matéria como o espírito que habitam a Terra e outros mundos vêm se caminhando através de astros, tipo cometas, tipo outros astros? Bem, há estudos astronômicos que dizem, né, da importância dos cometas, dos asteroides, né, e nessa disseminação, né, da vida de um planeta para outro. Isso realmente tem seu fundamento, né, nos estudos. E, enfim, é o que eu poderia dizer. Espiritualmente, eu não vejo qualquer necessidade, né, de espíritos superiores virem até aqui em naves espaciais. Nós temos, inclusive, né, as comunicações de Moses, né, onde ele diz categoricamente que se comunicou em espírito, não precisou ouvir se utilizando de naves espacial nenhuma.
quanto às que habitam planetas ou mundos inferiores aos nossos, esses não teriam tecnologia para vir até aqui, né? Porque se fossem inferiores a nós e tivessem tecnologia para chegar até aqui, certamente nos atacariam. Só que Deus, ele é tão sábio, ele é tão perfeito, que ele não coloca o leão e o tigre vivendo um do lado do outro. Ele coloca muito distante, porque sabe que ali vai dar problema, né? E cada planeta, cada mundo, isso os espíritos nos dizem, tem características completamente diferentes uns dos outros. Assim sendo, imaginar que em Vênus, que é um forno, ou em qualquer outro planeta que a maioria deles sequer se assemelha com o nosso, o que mais se assemelha no nosso sistema solar, por exemplo, é Marte. Vênus, inclusive, está mais perto, mas como é muito quente, os homens nem querem chegar lá perto, né? Mas mesmo assim tem características muito, muito diferentes. Então, a gente sabe que os habitantes têm que ter condições de viver naquele mundo, né? Não tem como a gente imaginar, por exemplo, figuras humanas como nós, envolvidas na mesma matéria, com o mesmo organismo, vivendo em outros planetas. Então, possivelmente, o tipo de vida que habitam esses mundos habitados é completamente diverso do nosso. Porque se fosse igual, não teriam como sobreviver, porque as condições são completamente diferentes, de pressão, de temperatura, de composição do ar, enfim, absolutamente tudo. Então, por isso que nós dizemos que a ufologia peca nisso, porque eles sempre apresentam um ser muito parecidinho com a gente, com 2 braços, 2 pernas, com o mesmo tipo de matéria, abduzindo pessoas para os seus planetas. Ora, nós não conseguimos sobreviver nem a 100 metros de altitude aqui por 1 minuto, porque falta oxigênio. Imagine nos transportar para outros mundos. Isso é pura fantasia de quem não conhece absolutamente nada de ciência. E uma última pergunta, só um minutinho, Gabriel, só rapidinho. Sim. Nós temos quase 8 bilhões de habitantes. Sim. E dizem que no orbe terrestre existe por volta de uns 21 ou 22 bilhões de espíritos esperando a chance de encarnar. E eu vi um estudo uma vez que falou que assim, mas o planeta aguenta? A resposta é sim, o planeta aguenta. Eu, pessoalmente, acho que não. O Davi, essa resposta está no Livro dos Espíritos. Ela está, mas o Livro dos Espíritos hoje sou eu que estou aqui sofrendo com esses 8 bilhões aqui, entendeu? Comendo o planeta. Então, assim... no Livro dos Espíritos, hein? Kardec, os Espíritos responderam já isso. Então, mas como vamos viver com tantos destruindo o planeta? Nós vamos comer o planeta. Entendeu? O homem... vão destruir a Amazônia, tal, não sei o quê. Porque o homem vai comer o planeta. Ele é o inimigo do planeta. Nós somos os extraterrestres desse planeta. O que você acha disso? É uma situação complicada mesmo, mas eu acredito que novas tecnologias, que inclusive já estão surgindo, poderão amenizar isso no futuro, inclusive facilitar com que mais indivíduos possam viver sem um impacto tão grande sobre o planeta. Isso, claro, ainda é algo muito distante, mas nós temos visto alguns documentários falando sobre isso, documentários sérios, né, inclusive com suporte todo acadêmico e tudo mais, já projetando como seria o nosso futuro e as tecnologias envolvidas, né, para o uso da água, o uso das energias, né, para que se tornem cada vez menos poluentes, menos agressivos ao meio ambiente. Eu acredito que, né, daqui a um tempo nós possamos reunir condições de habitarmos o planeta sem agredirmos tanto o nosso meio ambiente. Mas é aquilo, né? O futuro só a Deus pertence. O que a gente faz são algumas projeções baseadas no que alguns especialistas dizem. Obrigado e parabéns pela explanação. Obrigado. Eu que agradeço, Davi, pelas suas perguntas, sua participação.
Gabriel? Não, eu acredito piamente na regeneração, na evolução do planeta, mas olhando hoje a realidade, né, eu realmente eu estou cético, bastante cético, e a mudança vai demorar muito, pode demorar 3, 4 mil anos, muito. Também vejo por aí. Não é assim, não dá nem. Aliás, eu já falando em 3, 4 mil anos, já estou datando. Não dá para datar. Você vê, por exemplo, né, a indústria alimentícia, né, trabalhando no limite ou acima do limite dos tóxicos nos alimentos, né, açúcar, química e tudo mais. Você vê o homem usando o planeta de forma desmerada, só materialista e não pensando no próximo, entendeu? Não vai ser em 3, 4, 5 gerações que isso vai ser resolvido, mas nem sendo otimista, entende? Também acho. Dessa forma que eu vejo. É, É complicado isso. sem dúvida. Não vejo também, vejo mais para o longuíssimo prazo do que essas previsões aí. Claro, né, não vamos estabelecer datas, mas pela lógica, nós, né, pelos problemas que nós temos hoje, que são de difícil solução, né, então muito mais racional pensarmos que isso vai se dar essa melhora no longuíssimo prazo. Porque você vê, há 30 anos atrás, o Drauzio Varela deu uma entrevista no Roda Viva dizendo que, na época, ele falava: hoje, a única coisa que está 100% natural é o ovo da galinha e o leite materno. Hoje ele está respondendo o seguinte: nem esses dois. Então, que evolução há nisso, entendeu? A preocupação com o respeito à natureza e ao próximo. Não há, entendeu? O homem está. E outra coisa, a gente vê a concentração de renda no mundo, a gente vê o poder dos grandes homens que decidem a política no mundo, totalmente contrário ao que está o evangelho, entendeu? É complicado isso. Muito complicado. Ó, porque antes era na mão de um rei ou de um papa. Hoje você tem um pouco mais de distribuição de renda. Mesmo assim, é materialista mesmo, como você falou, né, Gabriel? Espiritual, não é. Se o homem, quando se torna mais espiritual, o espírita se torna menos materialista, né? Ou não dá a importância da matéria acima do espírito, né? Outro Pelo dia que anda. fizemos um estudo, Davi, sobre a questão das crianças índigo. E essa também questão da criança índigo está atrelada à crença nessa tal transição planetária. Então a gente vê, quando a gente faz essa peneira, quando a gente utiliza um pouquinho mais de racionalidade, a gente verifica que isso não tem o menor cabimento. Inclusive essas outras teorias que pegam carona nessa questão de transição planetária, né? Que não tem fundamento algum, né? Fizemos um estudo recentemente no programa Polêmica Espírita, que nós temos lá na Rai TV, junto com o Paulo Neto, onde descortinamos o histórico dessa ideia que está muito atrelada. Então, essa questão de transição planetária acaba servindo de elemento para puxar uma série de outras crenças sem nenhum fundamento, né? Das crenças ufológicas, das crenças de crianças índico, cristal, diamante, arco-íris e violeta, enfim, muito misticismo, muita crença sem nenhum embasamento científico, factual, lógico, né? E nós espíritas, infelizmente, né? Quando dizemos nós espíritas, estamos aí generalizando, costumamos cair nessas esparrelas, nesses contos, porque tem uma aparência de espiritualizadas, né? de espirituais, mas, na verdade, encobre muito mais fins comerciais do que propriamente tem algum embasamento doutrinário. Eu acho, Arthur, porque são pessoas, sabe, com muita
uma presença muito forte no meio espírita, Sim. né? Então, o que acontece? Né? As pessoas falam, mas é o fulano que está falando, né? Eu já levei essa. Você quer saber mais que o fulano? Uma palestra que eu dei, né? Como dizendo, né? Quem é você? Né? Uhum. E era uma coisa muito clara que, se você lê o Livro dos Espíritos, você acaba vendo que aquilo não tem sentido nenhum, né? E a pessoa vira, e não só o Livro dos Espíritos, mas se você consultar a sua razão, né? Você começa a perceber que aquilo não tem sentido, e a pessoa acredita fiamente, porque é o fulano de tal que falou. Né? Exato. Mas Endeusamento de médiuns, né? isso, Enfim, uma série isso. de problemas que nós enfrentamos no movimento espírita. Por isso a importância, né? Falarmos nos bastidores do trabalho feito aqui pelo Núcleo Espírita de Filosofia, né? E de alguns outros que ainda, infelizmente, são minoritários, mas que nós acreditamos que, ao longo aí do tempo, possam, inclusive, influenciar para melhor o nosso movimento espírita, porque nós estamos realmente precisando bastante. Com certeza. Eu ainda penso que a gente não deve ser tão pessimista assim, né? Eu acho que a gente deve ser otimista, porque o otimismo vai levar para um estágio melhor, ou um estado melhor, ou uma posição melhor. Nós aqui nesta encarnação, provavelmente, não veremos esse mundo maravilhoso que Não. todo mundo sonha com ele. Eu também sonho com esse mundo. E desejo esse mundo do fundo do meu coração, e com toda a força que eu posso desejar, mas eu não vou ver. Vou ver numa outra encarnação, talvez. Não sei se na próxima ou ainda depois da próxima. Né? Vai Não sei voltar para a como é que são as capela. coisas. Vai Não, voltar não para a sei. capela. Não sei como é. Ó, como diz o Arthur, o futuro a Deus pertence, né? Só ele que Agora, sabe. Está no livro dos Você Espíritos também. você tem um canal no YouTube, é isso? Sim, tem o meu canal pessoal, Arthur Azevedo, Difusão Espírita. E você é parente do Arthur de Azevedo? Porque moro numa travessa do Arthur de Azevedo. Não, eu acredito que não. Uma coincidência do nome mesmo. É Arthur Azevedo? Difusão Espírita. Tá bom. Será muito Al- bem-vindo por lá. Sim, Comentar, para concordar, discordar. Agora al- vejamos al- mais a um dado aí para vocês pensarem, para nós pensarmos. Vamos entender um pouco da conformação do nosso planeta, conformação física do nosso planeta. É uma característica do nosso planeta possuir as chamadas placas tectônicas. Isso sempre vai ocorrer. E as placas tectônicas são responsáveis, e elas estão em constante movimentação. Então, isso nos passa o seguinte, que enquanto o planeta for o planeta, nós teremos catástrofes naturais, como terremotos, vulcões, furacões e tudo mais. Maremoto. Então, é para a gente pensar se essa escola realmente algum dia poderá ser um mundo feliz, porque pelo que a gente entende de mundo feliz, não há esses cataclismos, né, tão violentos como ocorrem aqui no planeta Terra. Mas é só para a gente pensar, porque a gente não tem uma resposta definitiva para isso. Deve ser chato pra caramba, hein? O quê? Viver num mundo feliz. Nada acontece. Sempre. Não tem uma ondinha, não tem um desastre pra gente comentar. Acho que Sempre você vai tudo bem. trabalhar muito mais do que você está trabalhando agora, viu, Davi? Vou. Eu gosto de trabalhar. Nasci para trabalhar. Ai, ai. Mas é verdade, você tem razão. Alguma questão a mais? Só, deixa eu ver, alguém perguntou no chat se essa palestra do Arthur vai para o YouTube. Vai, é só acessar O NEF? o NEF, o site do NEF, clicar lá, reflexões, que ele vai estar lá para quem quiser ver. Tá bom? Tudo bem?
Então, tá bom, gente. Agradecendo ao Arthur, né? E o Arthur vai estar com a gente mais vezes, né? Ele é nosso convidado agora, né? Não mensal, mas ele vai estar sempre com a gente, né? Trazendo sempre uma novidade, esse estudo maravilhoso que fez a gente refletir mesmo, né? É uma reflexão mesmo para que cada um de nós comece a prestar atenção mesmo, né? O que a gente está seguindo, né? Então, é isso que é importante. Obrigada, Arthur, mais uma vez, tá? Obrigada. Boa Obrigada, noite. Agradeço. obrigada. Até a próxima. Obrigadão, gente. Até a Até a próxima. próxima. Boa noite, boa semana. Abraço. Tchau, tchau. Obrigado, Tchau, gente. Fernanda, Boa pela noite. presença. Boa noite a Boa noite. todos. Boa noite, muito obrigada. Gabriel. Boa semana para todos. Obrigada, uma boa Tchau, semana para tchau. vocês também.